bem-vindos ao canal Direito com Elas. Eu sou a professora Fernanda Macedo e hoje eu quero conversar com vocês sobre o método aplicado pelo STJ para o cálculo do valor de indenização por dano moral. Não tenho dúvidas que a tarefa do magistrado não é nada fácil, porque para nós advogados que hoje fazemos as petições iniciais, envolvendo inclusive questões consumeristas, o pedido de dano moral nem é sempre muito fácil da gente chegar a qual o valor que a gente pretende. Principalmente depois da edição do novo CPC, em que se verifica a necessidade de que a gente coloque na petição inicial o valor que a gente entende como o suficiente para acalentar a moral do nosso cliente. Então, uma das primeiras coisas que eu acho que vale a lembrança é que antes da gente saber o método que o tribunal vai utilizar, o advogado ter esse critério para saber se aquilo que seu cliente te conta não é chamado de mero aborrecimento ou se de fato é um dano moral indenizável. Existem muitas ações que as pessoas ingressam achando que tem dano moral e que na verdade são situações cotidianas que não mereceriam estar sequer no Poder Judiciário. Vislumbrando isso, os ministros do STJ vêm aplicando desde 2016 uma regra que se chama método bifásico na análise do valor da indenização por dano moral. Esse método bifásico consiste em você analisar primeiro casos similares, numa primeira fase, onde você aplicará ou não o dano moral e sim aplicando qual é o valor que é colocado para aquelas situações como aquela que está sendo julgada no presente momento. Posteriormente, determinando que há necessidade de indenização por dano moral e vem no valor básico, você vai analisar por um outro aspecto, que seria a segunda fase desse método, que é verificar as situações do caso em concreto propriamente dito. E aí, neste caso em concreto, você vai dizer quais são os agravantes que merecem elevar ou os atenuantes, que aí, de certa forma, reduzem o valor ou mantêm no patamar igualitário da média que você já analisou na primeira fase. De certa forma, isso não é uma matemática perfeita, então é importante que se analise caso a caso mesmo. E antes da gente falar do dano moral, propriamente dito, se eu tenho ou não um valor a receber, primeiro se questionar se você tem direito, né? Porque o Poder Judiciário não pode ser um balcão de lamentações, um muro de lamentações, deve ser utilizado com bastante parcimônia para que efetivamente só estejam no Judiciário ações que realmente mereçam estar. Então, às vezes, as brigas entre vizinhos, às vezes um que xingou o outro pela internet, enfim, muita gente entra com essas ações e que não tem repercussão no íntimo da pessoa, né? Na verdade, acaba funcionando muito mais como uma vingança do que como, de fato, um direito. Então, é importante que você, como advogado, saiba analisar isso para que não se coloque no judiciário ações que não têm qualquer chance, qualquer razoabilidade. Tá? Então, fica aí a minha dica para que vocês estudem antes de pedir os danos morais o caso em concreto, para verificar casos similares, para ver qual o valor de indenização que vocês devem pedir, analisando sempre esse contexto já bem colocado pelo STJ dos critérios bifásicos para análise do valor do dano moral propriamente dito, tá bom? Obrigada pela sua participação aqui no canal Direito com Elas. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.